Qual é o melhor remédio para a depressão? Qual é o melhor tratamento para a depressão? Gente, infelizmente, não tem como eu falar isso para vocês. Qual é o melhor remédio para a depressão? Porque isso é individual. E por que que isso é individual? Ah, você tem que fazer uma avaliação e isso para me determinar qual que é o remédio para você? Sim, o remédio ele precisa ser individualizado. Mas por quê que o remédio precisa ser individualizado? Muito simples, gente. Agora vocês vão entender por que eu não posso falar que um remédio é superior ao outro. A gente tem estudos que mostram, às vezes, uma superioridade de um medicamento em relação ao outro. Isso é populacional. Então, pega uma população e aplica um determinado remédio. Olha, nessa população aqui, de um modo geral, tal medicamento foi superior. Mas quando a gente vai individualizar, a gente não está falando de estudo populacional, a gente está falando de um indivíduo. Então, assim, quando a gente vê que um medicamento se mostrou superior ao outro, é fazendo uma análise populacional. Agora, quando a gente vai partir para o indivíduo, existe um conceito que chama farmacogenética. O que a farmacogenética tenta responder para a gente? A farmacogenética, ela fala o seguinte: por que que um antidepressivo funciona para uma pessoa e não funciona para outra? E por que que uma pessoa tem efeito colateral e outra pessoa não tem efeito colateral? Então, a farmacogenética é um campo da farmacologia que busca explicar isso. Por que que aquela pessoa tomou o remédio e melhorou? Já aquela outra tomou o remédio e não aconteceu nada, não melhorou nada. E já uma terceira pessoa tomou o remédio e passou mal. Por quê? O resultado final do remédio vai ser a interação do medicamento com o seu corpo. No caso aqui, exterminar com a depressão, acabar com a depressão. Mas essa interação com o seu corpo vai determinar também o efeito colateral do remédio. E essa interação com o seu corpo vai determinar também se você não vai ter resposta nenhuma. Então, olha, na hora que você ingere o medicamento interage com o seu corpo, um corpo que é determinado por características genéticas, e aí sim a gente vai ter o resultado que a gente quer, a gente não vai ter resultado nenhum, ou a gente vai ter o resultado que a gente não quer. Esse, inclusive, é um dos motivos que explica por que que quando um medicamento funciona bem para um parente, a chance dele funcionar para você é muito grande. Então, muitas vezes eu pergunto assim para o paciente: tem alguém na sua família que já fez tratamento com psiquiatra ou que faz? Ah, minha mãe fez. Minha mãe faz tratamento com psiquiatra e para minha mãe foi ótimo o escitalopram. Ou então, para minha mãe foi ótimo o fluoxetina. Nossa, minha mãe se deu super bem com desvenlafaxina. A chance de uma medicação funcionar em você, se você tem um parente que toma o remédio, ela é muito maior, tá? Justamente por isso, porque o resultado que a gente quer é a interação do remédio com seu organismo. Então vamos parar com essa ideia de querer achar que um medicamento é melhor do que o outro, qual que é o melhor. A minha vizinha tomou um que foi ótimo, não sei quem tomou esse medicamento que foi ótimo. Nem sempre vai ser bom para você. Agora, a escolha do remédio passa por uma série de fatores. Características individuais do paciente, essas que eu falei aqui agora, características do transtorno, qual é o diagnóstico do paciente, efeitos colaterais do medicamento, contraindicação do medicamento. Às vezes o medicamento que o seu vizinho toma foi ótimo para o seu vizinho, mas se você tem uma epilepsia, por exemplo, esse medicamento é contraindicado para você. Às vezes o remédio que o vizinho está tomando é ótimo, mas se você tem uma arritmia cardíaca, esse medicamento acaba não sendo bom para você. Se você tem uma hipertensão, determinados medicamentos eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado. Se você tem uma síndrome metabólica, obesidade, dislipidemia, colesterol alto, muitas vezes um diabetes associado, tem medicamentos que são melhores, tem medicamentos que são piores. Então não é tão simples
chegar aqui e falar para vocês: esse medicamento é o melhor, esse medicamento é o pior. Tem algum uso de substância associado? A pessoa bebe muito, não bebe? Tá vendo? Então a gente tem que tomar um certo cuidado para escolher o remédio. Não é tão simples assim.